Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mike Coutinho e hoje eu quero trazer o meu momento devocional com você. Quero que você sinta-se à vontade e se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações e se essa palavra mexer com você, compartilha com alguém que precisa ouvir hoje a respeito desse tema que eu vou trazer aqui. Hoje eu quero falar sobre o poder do autocontrole. Você já perdeu algo importante por agir por impulso? Você já disse algo sem pensar e depois se arrependeu? Você já passou por isso? Porque eu já passei. E esses dias eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor direcionamento a esse respeito, sobre como ter mais autocontrole, sobre como permitir que o Senhor possa tratar a minha mente, possa tratar as minhas emoções. Porque muitas vezes eu deixei de ter grandes oportunidades por causa das minhas emoções, por causa da falta do controle emocional. E a verdade é que muitos problemas que nós enfrentamos poderiam ser evitados se tivéssemos mais autocontrole. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que a Bíblia ela já fala sobre esse tema e ensinava sobre isso há milhares de anos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu quero que você pegue ela agora e leia comigo em Provérbios 16:32, onde vai dizer que é melhor ser paciente do que poderoso, é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade inteira. Olha que poderoso. Isso significa que o verdadeiro forte não é aquele que domina sobre os outros, mas é aquele que domina a si mesmo. Você está pronto para dominar a si mesmo? Você está pronto para ter autocontrole? E é por isso que nesse vídeo de hoje vamos falar sobre isso e vamos entender o que é o autocontrole, como ele pode transformar a sua vida e o que a Bíblia pode nos ensinar sobre isso. Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque essa palavra pode mudar a sua vida, a sua forma de agir e de te livrar de muitas situações ruins, assim como tem me livrado também. E já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve, compartilha com alguém hoje que precisa muito dessa palavra. Então, o que é autocontrole? Por que esse tema? Como eu disse, eu estava num período de oração e de consagração ao Senhor, pedindo ao Senhor sobre isso, sobre controlar minhas emoções, sobre ter mais autocontrole sobre tudo que eu faço, até para que eu tenha mais sabedoria na forma de agir. Porque autocontrole, ele não significa reprimir as suas emoções, mas saber como dominá-las. É sobre isso que eu quero falar com você. Imagine que a sua vida é como um automóvel. Se você tem o controle do volante, você pode dirigir com segurança para qualquer lugar e chegar em qualquer lugar, em qualquer destino de uma maneira certa. Mas se você perde o controle por um instante, você pode acabar batendo, se machucando e ferindo até mesmo outras pessoas. É sempre assim, o descontrole é um momento, é um segundo. E isso acontece quando reagimos sem pensar. Uma palavra dita na hora errada, uma forma de falar, de agir, pode destruir um relacionamento. Uma má decisão tomada por impulso pode gerar anos de arrependimento, pode gerar anos de amargura e de dor. O autocontrole é a capacidade de parar, respirar e pensar antes de agir. E a Bíblia nos ensina que esse domínio próprio é essencial para uma vida com sabedoria. Você está pronto hoje para ter uma vida com sabedoria? Porque isso é essencial se você quer lidar com pessoas, seja no âmbito familiar, seja no seu trabalho, seja no ambiente social, cultural. Você precisa ter sabedoria, ter autocontrole em todos os ambientes que você vai frequentar. E eu quero aqui compartilhar com você algumas histórias de personagens da palavra de Deus que em momentos difíceis tiveram autocontrole. E isso ajudou a eles a vencer, isso mudou as suas vidas. A Bíblia vai nos dar vários exemplos, eu separei aqui alguns. Por exemplo, o primeiro, José do Egito.
Em Gênesis, a partir do capítulo 39, vai contar a história de quando aquele jovem menino que foi vendido pelos seus irmãos se torna escravo na casa de Potifar. Ele tinha recebido ordem de Potifar para governar sobre toda a sua casa. Ele tinha o controle de todas as coisas, porque Potifar percebe que tem algo diferente na vida de José. Ele percebe que Deus era com José em tudo que ele fazia e que José prosperava por causa disso. Então ele decidiu colocar José para governar tudo sobre a sua casa. E ali ele foi tentado pela esposa de Potifar, pela esposa do seu senhor. Você imagina? Ele poderia ter cedido, mas ele fez uma escolha. Ele decidiu fugir. Mesmo sendo injustiçado, ele manteve o autocontrole. Ele ficou muito tempo na prisão. Naquela prisão, ele conseguiu ter o autocontrole de uma forma tão poderosa que ele se tornou líder naquela prisão. E no tempo certo, Deus agiu e exaltou José e deu a ele um cargo que nem existia no Egito, governador do Egito. Eu quero dizer para você que está me acompanhando até agora, mantenha o controle, se mantenha fiel, porque no tempo certo o Senhor vai agir em seu favor. O Senhor, ele é poderoso para mudar reis, príncipes, rainhas, criar cargos que não existem para te abençoar, mas você precisa ter esse poder da sabedoria, do autocontrole. Uma outra história poderosa é de Davi e Saul, que está lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 24. Davi, ele teve a oportunidade perfeita de matar o rei Saul. O rei estava perseguindo Davi sem motivo nenhum, mas ele decidiu esperar o tempo de Deus e não se vingou. E sabe qual foi o resultado? Deus o honrou e o fez rei no tempo certo. Eu quero dizer para você que a vingança, ela pertence ao Senhor. Peça a Deus autocontrole. Diga: Deus, eu coloco essa situação nas suas mãos. Eu coloco essas pessoas nas suas mãos. Senhor, aquele que tem tentado me fazer o mal, eu coloco em suas mãos. Porque no tempo certo, aquilo que é seu, o Senhor vai trazer em suas mãos. E mesmo depois que Saul morreu, Davi, ele não ficou apressado para se tornar rei. A Bíblia nos conta que Davi ainda passou alguns anos sendo rei lá em Hebrom. E só depois disso que ele unifica a nação de Israel e se torna rei. E ele reina 33 anos. Deus tem o poder de te colocar no lugar certo, na hora certa, no dia certo, no momento certo, se você tiver autocontrole. Uma história poderosa também é de Jesus no deserto, lá em Mateus 4. Que vai dizer que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Às vezes existem situações que vêm para nos testar. A Bíblia vai dizer lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, que Deus levou o povo ao deserto para testar o que havia no coração do povo. E eles foram reprovados, tanto que uma próxima geração teve que se levantar para entrar na Terra Prometida. Será que você não está passando por testes para receber aquilo que Deus tem para entregar nas suas mãos? E você tem sido reprovado continuamente por causa do seu destempero, por causa da tua falta de autocontrole. Jesus estava ali com fome. Após 40 dias de jejum e oração, Satanás decide aparecer para ele e convencê-lo de transformar pedras em pães. Imagina a fome. Mas ele se manteve firme e ele respondeu com a palavra. Ele não agiu por impulso, ele não agiu da forma que ele queria, da forma da necessidade que ele pretendia naquele momento, mas pelo propósito que Deus tinha para a vida dele. O que você precisa hoje para ter autocontrole é ter uma vida com Deus, estar na palavra, fortalecido e fortificado, para que você se mantenha firme no propósito que Deus tem para você. Essas histórias que eu estou te contando aqui, homens poderosos que tiveram autocontrole, que passaram por desafios, mas que no final sempre foram honrados. Eu quero dizer isso para você. Você pode até passar por desafios, mas se você mantiver o seu autocontrole, no final o Senhor sempre honra os seus. Agora eu quero que você entenda o perigo da falta de autocontrole. O perigo da falta de autocontrole vai nos levar ao abismo, vai nos levar a situações de perda total. Quando a gente não consegue ter esse autocontrole, o que pode acontecer? A Bíblia, ela nos mostra o que pode acontecer. Ela nos mostra quando deixamos as emoções nos dominar. Tem um exemplo muito claro na Bíblia e você vai lembrar dele. Sansão.
Sansão e Dalila. Sansão, ele tinha poder de derrotar um exército inteiro, mas mesmo assim ele decide se permitir ser controlado pelas suas emoções, pelas suas paixões, e por causa de Dalila ele perde a sua força e se torna um escravo. Moisés também é um outro exemplo. Lá em Números, a partir do capítulo 20, você vai ver Moisés ferindo a rocha. Deus havia dito para ele: Moisés, só fala a rocha, porque a água vai sair como eu tenho prometido. Mas ao invés disso, no momento de ira, ele decide ferir a rocha. E aquela rocha era como se fosse uma simbologia, uma tipologia de Cristo. E por causa dessa atitude impulsiva, Moisés perde o direito de entrar na terra prometida. Eu quero que você avalie quantas portas você tem perdido por causa das suas impulsividades. Quantas coisas você deixou de receber por causa das suas impulsividades. Quantos bens você deixou de ter por causa da sua impulsividade. Não permita que a falta de controle faça com que você perca tudo aquilo pelo que você tem lutado. Não permita que isso aconteça. Isso tudo nos ensina algo muito poderoso. Não importa se você é forte demais, se você é inteligente demais. Se você não tiver autocontrole, você pode pôr tudo a perder. Tudo que você construiu, tudo pelo que você lutou, tudo pelo que você sonhou, você pode perder por causa de um momento de destempero. Agora, como desenvolver esse autocontrole? Era sobre isso que eu estava orando, era sobre isso que eu estava falando com Deus. Senhor, como desenvolver esse autocontrole? Como ter isso? E aí, eu quero que nós possamos entender a importância desse autocontrole, como ele pode ser desenvolvido. E eu quero te dar aqui pelo menos 4 passos. Isso aqui não é um pacote completo, mas são 4 passos que vão te direcionar. A primeira coisa é: busque ao Senhor. Em todo tempo, coloque o Senhor em primeiro lugar. Quando você busca ao Senhor, você começa a ter o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22 em diante. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Eu quero que você imagine comigo que agora na sua mão você tem uma mexerica, uma tangerina. Eu não sei de qual local você está me assistindo, mas eu acredito que você conhece essa fruta. E aí, quando você descasca ela, ela é feita de vários gominhos. Eu quero que você imagine que aquela fruta é o amor. E que cada gominho daquele é um fruto produzido pelo amor. E um desses frutos é o domínio próprio, é a mansidão, é a paciência. Um dos frutos do Espírito é esse. E você precisa orar, buscar o Senhor pedindo: Deus, eu preciso ter o domínio próprio que o Espírito Santo pode me dar. Ore agora, peça: Espírito Santo, eu quero ter o domínio próprio. Eu preciso da sua ajuda para ter controle sobre as minhas emoções. Uma segunda coisa que você precisa ter para ter autocontrole: aprenda a pausar antes de reagir. Muita gente faz isso de perder o controle porque não respira, não sabe? Sempre que sentir raiva, você precisa ter o controle da frustração, você precisa controlar a sua ansiedade por alguns segundos. Respira, ora, pensa antes de agir. Isso pode ser uma grande solução para você evitar grandes problemas, uma pequena pausa. Uma outra coisa: cerque-se de pessoas sábias. Provérbios 13:20 diz: ande com os sábios e você se tornará sábio. Se você está sempre cercado por pessoas impulsivas, o seu comportamento no final será igual, porque você é a soma das pessoas que te cercam. Escolha bem as suas companhias, escolha pessoas que tenham palavra de sabedoria, palavra de vida para dar para você. Gente que tem a palavra do céu. Faça como Salomão. Quando Salomão foi orar ao Senhor para pedir direcionamento, ele disse: Senhor, eu não te peço riqueza, não te peço bens, mas eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para lidar com o povo que o Senhor me entregou. Deus se agradou tanto de Salomão pedir sabedoria que deu muito mais. Deu sabedoria, riquezas e unção. Você pode hoje pedir: Deus, eu preciso da sabedoria do céu. Aquela sabedoria que é pura, que é limpa. Aquela sabedoria que vem do teu espírito. Uma quarta coisa: lembre-se das consequências.
Você já parou para pensar? Antes de tomar uma atitude, pergunte-se: isso vai me levar para o propósito? Isso vai me levar para onde eu preciso ir? Pensar no futuro antes de agir pode te livrar de muitas armadilhas. Faça uma autorreflexão, se analise. Isso daqui vai valer a pena? Quando você faz essa autoanálise, você consegue perceber se você deveria agir assim ou não. Deus tem falado muito comigo a esse respeito. Eu espero que você esteja sendo edificado aqui nesse vídeo. O verdadeiro vencedor não é aquele que conquista o mundo, mas é aquele que conquista a si mesmo. Você está pronto para ser um vencedor e conquistar a si mesmo? Hoje você aprendeu que autocontrole pode te salvar de armadilhas e de muitas dores e te levar ao próximo nível da sua jornada com Deus, a viver os sonhos de Deus para a sua vida, a viver os propósitos de Deus para a sua vida. Agora, eu quero saber de você, em qual área da sua vida você precisa se autodesenvolver para ter mais autocontrole? Comenta aqui embaixo, eu quero ler, eu quero comentar, eu sempre leio aqui os comentários, eu quero te ajudar, eu quero orar por você, quem sabe eu possa te ajudar com algum conselho de algo que eu já tenha passado. E se esse vídeo te abençoou, não esquece de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Se inscrever aqui no canal é essencial para que eu possa continuar com mais conteúdos como esse, relevantes, que possa abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.